Estamos de volta e falando da chuva desses últimos dias, que foi um alívio para o setor agrícola. Em Macaé, o volume permitiu o início da plantação da soja. Inclusive, o grão produzido na cidade é escoado para todo o Brasil. O município tem se destacado no setor. Apesar da pouca chuva registrada em outubro, o volume foi o suficiente para dar início ao plantio da soja. Nesta propriedade, em Macaé, os agricultores iniciaram o cultivo. Cerca de 370 hectares foram destinados ao grão. Numa das áreas, a planta está bem no início da germinação. O plantio da soja está autorizado a partir de final de setembro, 28 de setembro, só que não tinha chuva nem umidade no solo suficiente para iniciar o plantio. E nos últimos 15 dias, a gente teve um acumulado aí de 65 milímetros, que foi fundamental para dar início ao plantio. Com essa chuva, o solo passa a ter umidade suficiente para que as sementes germinem. Segundo o especialista em produção de grãos, a partir do plantio, são em média 110 dias para a germinação, desenvolvimento e colheita da lavoura. A expectativa é que a safra renda aproximadamente 1.500 toneladas da leguminosa, quantidade que representa 30% de toda a produção de soja do estado do Rio. Os produtores do interior têm apostado na soja e ampliado as plantações. 90% de todo o alimento que a gente produz vem de fora. Então a gente tem um potencial muito grande de produzir alimento aqui dentro do estado. Tá? E com isso a gente consegue fazer um melhor manejo dos solos, recuperação de solos degradados, produzir muito mais alimento, tanto para os animais que estão nas pastagens, tá? Quanto para a população de modo geral. Com isso a gente ganha muito mais produtividade e maior recuperação dos solos e maior eficiência também em relação ao custo de produção, porque a gente gasta muito menos hora a máquina, menos diesel, né? A gente vai estar poluindo menos o ambiente, sequestrando mais carbono da atmosfera. Macaé, conhecida como polo petrolífero e energético, tem fortalecido o setor agrícola. O município do Norte Fluminense se destaca como o maior produtor de grãos do estado. Na última safra, em 2023, a soja produzida na cidade recebeu classificação tipo 1, com maior padrão de qualidade. Os investimentos em tecnologias, maquinários e insumos biológicos favorecem o crescimento da produção na região. O cultivo dos grãos passa ainda pela colheita do milho, iniciada em julho, mas por conta da estiagem, foi preciso pausar o processo e dar prioridade à colheita da silagem. O processo consiste em colher os pés inteiros, triturar e armazenar nos silos. A técnica permite a preservação da qualidade e nutrição da planta por meio da fermentação controlada da matéria fresca. O material é um dos principais ingredientes que compõem a alimentação do gado de corte e confinado. A gente vem usando a silagem como base de volumoso para esses animais. E o que a gente vê com isso? Que a gente tem um ganho produtivo muito interessante, porque a gente explora uma época em que a oferta de animais gordos no mercado é reduzida e a gente, tendo essa silagem produzida com qualidade dentro de casa, a gente consegue alimentar um maior número de animais. E com isso a gente tenta buscar um valor de mercado mais alto com produto de alta qualidade. De volta ao milho, a expectativa é reiniciar a colheita em novembro. A planta, assim, mais seca, significa que a hora de colher se aproxima. O ideal é que a umidade do grão esteja em 20%. Foram 580 hectares de milho. Desses, 380 foram para a silagem e 200 destinados à colheita do grão. Na área de silagem, a gente produzia em média 35 a 37 toneladas por hectare e a gente teve áreas devido à seca que a gente produziu de 25 a 27. Então teve uma redução aí em torno de 30 a 35% a menos de produção. Na área de grãos, a gente está estimando colher em torno de 100 sacas por hectare, sendo que a nossa média gira em torno de 120 sacas. Então também vai ser um pouco afetada a produção de grãos, também devido a essa estiagem. A seca impactou o desenvolvimento da planta, mas a expectativa ainda é boa para o fim da safra do milho. Bom, o milho e a soja, né, a nível Brasil e a nível mundial, né, são dois alimentos importantíssimos para a alimentação
humana e animal, né? O milho sendo uma fonte mais de energia e a soja uma fonte proteica, tá? E eles são fundamentais tanto para consumo humano quanto para consumo animal, para a gente produzir carnes, né? Seja de bovino, suíno, frango, etc. E também para produzir leite, ovos, né? Carne de frango, carne de suíno. Então a gente vê que a gente, direta ou indiretamente, a gente sempre está consumindo muito milho ou soja, né, via direta ou indiretamente via as proteínas animais.